Olá, meu nome é João Bosco, eu sou estudante de Economia da UFC e nesse vídeo nós vamos abordar a reforma dos direitos dos trabalhadores brasileiros que ocorreu em 2017, os impactos dessa reforma na sociedade brasileira e principalmente nos aspectos macroeconômicos do nosso país. A reforma trabalhista promulgada em 2017 durante o governo de Michel Temer passou como a Lei 13.467 e trouxe uma série de alterações à Consolidação das Leis de Trabalho, a CLT. Dessa forma, alterou tanto direitos coletivos quanto individuais dos trabalhadores brasileiros e também alterou deveres dos empregadores brasileiros. Segundo o governo, essas medidas tinham que ser implementadas para modernizar a legislação brasileira sobre o trabalho e também flexibilizar essas regras com o objetivo de aumentar os empregos, pois o Brasil passava por uma crise econômica nessa época. Além disso, essa reforma também teve o objetivo de adequar modalidades de trabalho que não eram contempladas pela CLT, como home office. O Brasil se encontrava em uma crise econômica que havia começado em 2014 e que havia causado o recuo do Produto Interno Bruto, o PIB, por 2 anos consecutivos, em 2015 e 2016. Segundo o IPEA, na média anual de 2016, cerca de 45,4% da população ativa no Brasil se encontrava na área de trabalho informal, ou seja, essas pessoas trabalhavam, mas não tinham carteira assinada e nem poderiam receber direitos do Estado. Em março de 2017, foi quando o desemprego atingiu o auge durante essa crise, 13,7%, que representa mais de 12 milhões de brasileiros sem emprego. E dessa forma, o projeto de lei da reforma trabalhista foi proposto pelo então presidente da República, Michel Temer, e começou a tramitar na Câmara dos Deputados no dia 23 de dezembro de 2016, pertinho do Natal. Esse projeto foi então aprovado na Câmara dos Deputados no dia 26 de abril de 2017, com uma ampla maioria de 296 votos favoráveis a essa medida, contra 177 votos contra a reforma trabalhista. Em 11 de julho, essa mesma medida também foi aprovada no Senado Federal, com uma vitória de 50 votos contra 26 votos contra. No mesmo mês, essa lei já foi sancionada pelo presidente da República, Michel Temer, sem qualquer veto, e foi de fato implementada na legislação brasileira 120 dias após isso, em 11 de novembro de 2017. Nesse mesmo período, também foi sancionada a lei da terceirização. Até então, não havia nenhuma legislação no Brasil sobre terceirização e essa é uma medida que também encabeça essa reforma trabalhista e essa nova forma do trabalho no Brasil. Bem, essa reforma trabalhista foi inspirada pelas reformas que aconteceram na Espanha em 2012 durante o governo de Mariano Rajoy. Dentre as principais mudanças que a legislação laboral brasileira sofreu após a aprovação da reforma trabalhista de 2017, nós temos principalmente o cancelamento da contribuição obrigatória sindical, ou seja, antes da reforma de 2017, os trabalhadores brasileiros eram obrigados a contribuir com um dia de seu salário anualmente para o seu sindicato. Atualmente, essa contribuição é voluntária, ou seja, esses sindicatos do Brasil passaram a receber bem menos dinheiro e isso acaba enfraquecendo esses sindicatos que lutam pelos direitos dos seus trabalhadores. Em 10 anos, cerca de 36,6% de trabalhadores filiados a sindicatos diminuiu, enquanto
parcela de pessoas ativas no Brasil cresceu 11%, ou seja, os sindicatos foram extremamente enfraquecidos devido a essa medida. E dentro dessas mudanças na legislação trabalhista brasileira que caracterizam essa perda de direitos constitucionais do trabalhador brasileiro, nós ainda temos a permissão a que mulheres gestantes trabalhem em locais considerados insalubres, que antes era proibido por lei. A reforma trabalhista de 2017 também flexibilizou os horários dos trabalhadores brasileiros, incluindo meio período de 4 horas no dia com um máximo de 12 horas de jornada de trabalho diária, indo contra o que estava prescrito na lei anteriormente, com uma jornada máxima de 8 horas de trabalho no Brasil. Além disso, a partir dessa nova legislação, alguns acordos e convenções coletivas negociadas entre empregadores e empregados acabam por prevalecer sobre a legislação brasileira em alguns aspectos. Além disso, as horas itinere, que são as horas que são calculadas a partir do trajeto do trabalhador de sua casa ao seu trabalho, que antes eram contabilizadas como horário de trabalho, passaram a ser excluídas desse cálculo na legislação da reforma trabalhista de 2017. Essa reforma laboral foi amplamente criticada, principalmente pela Central Única dos Trabalhadores, dentre outros sindicatos, que afirmava que essas medidas iam contra os direitos humanos e contra tratados internacionais assinados pelo Brasil, pois, devido a essa flexibilização das leis e dos direitos dos trabalhadores, esses empregos acabam sendo sucateados e o bem-estar da sociedade brasileira negligenciado. Por outro lado, empresários e economistas e, inclusive, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho defendiam essas medidas para impulsionar a economia, já que o país se encontrava em uma crise econômica e em alto índice de desemprego. Enquanto o governo Michel Temer apontava a reforma trabalhista de 2017 como uma medida necessária para impulsionar novamente a economia, gerar empregos e aumentar a produtividade, muitos estudiosos discordam dessa afirmação. Para o economista e professor da Unicamp, José Dari Krain, a reforma trabalhista foi apenas uma falsa promessa que teve como resultado o aprofundamento da precarização, da desigualdade, da vulnerabilidade dos trabalhadores brasileiros. Totalmente o oposto do que a reforma se propunha a fazer. Ele analisa os impactos dessa reforma sobre diversos aspectos do mundo no trabalho no Brasil e mostra que a reforma trabalhista alterou profundamente a legislação laboral, reduzindo direitos, flexibilizando normas, enfraquecendo a fiscalização, dificultando o acesso à justiça e desestimulando a negociação coletiva. Ele também demonstra que a reforma trabalhista de 2017 não cumpriu as promessas de crescimento econômico e geração de empregos, mas sim contribuiu para agravar a crise, aumentar o desemprego, a informalidade, a rotatividade, a subocupação e a pobreza. José Dari Krain argumenta que a reforma trabalhista faz parte de um ideário ultraliberal que visa submeter as pessoas à concorrência e à insegurança no intuito de reafirmar a hegemonia do capital financeiro e do rentismo. Ele afirma que essa agenda é contrária aos interesses da maioria da população brasileira e aos princípios da Constituição Federal de 1988, que estabelece o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana como fundamentos da República. Além disso, ele defende que é preciso resistir a essa agenda e buscar alternativas de desenvolvimento que valorizem o trabalho e a proteção social, fortalecendo a democracia, a cidadania e a soberania nacional.
Um ano após a aprovação da reforma, verificou-se que a queda do desemprego foi mínima, ao mesmo tempo em que houve aumento do trabalho autônomo, intermitente, temporário e terceirizado. Houve também redução no número de ações trabalhistas na justiça, porém especialistas se dividiram ao interpretar esse fato. 2 anos após a aprovação da reforma, em 2019, o país gerou 644 mil vagas com carteira assinada, sendo esse o maior saldo anual desde 2013. O desemprego decresceu e caiu para 11% nos últimos trimestres de 2019, sendo essa a menor taxa do quarto trimestre desde 2015. Por outro lado, a informalidade atingiu maior contingência desde 2016, 41% da população ocupada. Alguns especialistas atribuíram o resultado às novas modalidades de contrato de trabalho, como o trabalho intermitente e a jornada parcial de trabalho. E sendo novidade da reforma trabalhista, o trabalho intermitente respondeu por 13,3% do resultado das 644 mil vagas abertas em 2019. Críticos ainda observam que a reforma não cumpriu a promessa de geração de milhões de empregos e também afirmam que houve uma precarização na relação de trabalho no Brasil. Segundo o cientista social do DIEESE, Fausto Augusto Júnior, após a aprovação da reforma, mesmo em momentos de crescimento da economia, a geração de empregos não acompanhou a tendência. O cientista também observou que momentos antes da pandemia também houve um aumento da taxa de desemprego no Brasil. Ainda segundo dados do PNAD, houve aumento da subutilização do trabalhador desde a aprovação da reforma. Em conclusão, podemos apontar que antes da reforma, o princípio protetor era o núcleo da doutrina trabalhista, que buscava amparar o trabalhador brasileiro. No entanto, a reforma introduziu alterações que favoreceram os empregadores, permitindo que acordos mutuamente acordados entre empregador e empregado muitas vezes tivessem precedência sobre as leis trabalhistas gerais. Isso resultou em maior flexibilização e precarização do trabalho, legalizando a fragmentação das relações trabalhistas no Brasil. No entanto, é importante ressaltar que essas mudanças não foram unânimes em seus impactos. Enquanto alguns argumentam que a reforma incentivou a criação de empregos e aumentou a produtividade, outros apontam para o aumento do desemprego e precarização das condições de trabalho. Dessa forma, se mantém necessário o contínuo estudo sobre a legislação laboral brasileira. E você, qual é a sua opinião sobre a reforma trabalhista de 2017?